Existe um segredo tão poderoso e ao mesmo tempo tão simples que a maioria das pessoas passa a vida inteira ignorando. Não porque ele esteja escondido, mas porque ele parece fácil demais. Vivemos em um mundo que idolatra o esforço extremo, o sacrifício, a correria. Mas e se eu te dissesse que existe um ponto de ignição invisível e que ele só precisa de 17 segundos? Sim, 17 segundos de pensamento puro, intencional, carregado de emoção. Esse é o tempo necessário para dar início ao processo mais transformador da sua vida. Não é mágica, não é superstição. É foco, é vibração, é energia direcionada. Segundo os ensinamentos de Abraham Hicks, se você sustenta um pensamento positivo com emoção verdadeira por apenas 17 segundos, você muda a sua frequência. E quando você muda a sua frequência, você muda tudo. O mundo não te ensinou isso. O mundo te ensinou a correr atrás. Mas Napoleão Hill já dizia, mesmo sem usar a linguagem energética, que tudo começa na mente. Que tudo que a mente humana pode conceber e acreditar, ela pode alcançar. Hill falava em desejo definido, em fé emocionalmente carregada, em repetição com intenção. E agora sabemos que 17 segundos de atenção plena em uma ideia podem se tornar a centelha inicial da manifestação. Imagine, você acorda e antes de fazer qualquer outra coisa, respira fundo e foca por 17 segundos em algo que deseja profundamente. Não apenas pensando, mas sentindo, vendo, acreditando. Esses poucos segundos, se feitos com verdade, podem plantar uma semente nova na sua mente subconsciente. E o que acontece com a semente certa, plantada no solo certo? Ela floresce. Esse é o código que quase ninguém usa, porque parece simples demais. Mas quem ousa aplicar, vê resultados que muitos acham impossíveis. E agora, você sabe disso. E esse simples conhecimento já te separa da maioria. Mas o que você vai fazer com ele é o que realmente importa. Capítulo 2. Como usar os 17 segundos para mudar sua frequência. Agora que você conhece o segredo, talvez esteja se perguntando: tá, mas como eu faço isso na prática? E é aqui que tudo começa a se tornar real. Os 17 segundos não são sobre pensar qualquer coisa. Eles são sobre escolher um pensamento específico, positivo, alinhado com o que você realmente deseja viver. E por um curto espaço de tempo, se permitir mergulhar nessa ideia, como se ela já fosse verdade. Feche os olhos por um instante. Escolha um único desejo: paz, amor, propósito, abundância. Não importa qual seja, o que importa é que ele te mova por dentro. Agora, visualize. Sinta. Veja essa cena acontecendo na sua frente. Sinta a emoção como se já fosse real. Respire dentro disso. Esses são os seus 17 segundos. Poucos, mas intensos. Simples, mas poderosos. E por que funciona? Porque quando você sustenta um pensamento com clareza e emoção, o seu subconsciente começa a entender aquilo como real. O cérebro começa a ativar padrões, a selecionar informações do ambiente que estão em sintonia com esse desejo. É como trocar a lente pela qual você enxerga o mundo. Napoleão Hill chamou isso de foco em um desejo definido, alimentado pela fé. Ele estudou homens que mudaram suas vidas do zero, e todos tinham esse padrão em comum. Eles decidiram o que queriam e passaram a viver mentalmente aquilo antes de ver qualquer sinal no mundo externo.
Isso não é mágica. Isso é mente em ação. E sabe qual é o detalhe mais bonito disso tudo? Você pode começar pequeno, com um pensamento de gratidão ao acordar, com um desejo sincero de ver alguém feliz, com uma afirmação simples. Hoje eu escolho viver com leveza. Você não precisa esperar ter grandes metas ou um plano perfeito. Só precisa de um momento seu com você mesmo. E nesses 17 segundos, se tornar inteiro naquele pensamento. Porque nesse curto espaço de tempo, você deixa de reagir à vida e começa a criar. Capítulo 3. Repetição, emoção e o campo invisível que te responde. Se você fizer isso uma vez, já é poderoso. Mas se fizer todos os dias, algo muda de verdade. A mente não aprende com palavras soltas. Ela aprende com repetição emocionada. E é por isso que os 17 segundos, repetidos com intenção e sentimento, reconfiguram sua vibração. E com o tempo, reconfiguram sua vida. Napoleão Hill dizia que a fé é criada pela repetição da afirmação emocionalizada. Ou seja, você não precisa já acreditar plenamente no que deseja. Você pode ensinar a sua mente a acreditar. Imagine isso. 3 vezes ao dia, você para por 17 segundos. Escolhe o mesmo pensamento, o mesmo desejo, a mesma imagem clara daquilo que você quer viver. Você sente isso. Você respira dentro disso. Você vive isso dentro de si mesmo que nada fora ainda tenha mudado. E o que acontece? Aos poucos, sua mente começa a entender. Isso é real para mim. E quando isso acontece, o subconsciente, que é como um solo fértil, começa a trabalhar silenciosamente para transformar aquela semente em realidade. Você passa a perceber coisas diferentes, começa a tomar decisões com mais clareza, atrai conversas, oportunidades, conexões que vibram na mesma frequência daquele pensamento. Não é coincidência, é ressonância. Hill falava sobre isso, usando outros termos, mas a essência é a mesma. A mente, quando focada com fé e emoção, torna-se um ímã criador. E tudo começa com pequenos gestos repetidos, como esse. Repetir um pensamento positivo por 17 segundos com emoção é como abrir uma fresta no céu da sua mente. E nessa fresta entra luz, entra visão, entra direção. E sabe o mais impressionante? Você não precisa esperar estar no clima para praticar. Às vezes estará cansado, às vezes com medo, mas é exatamente nesses momentos que a prática tem mais valor. Porque é nesses instantes, quando você escolhe focar em luz, mesmo em meio à sombra, que o seu campo muda, que a vibração se eleva e que o mundo começa a responder diferente. A fé não é um sentimento que aparece, é uma decisão repetida. E você pode decidir agora, 3 vezes ao dia, 17 segundos, com intenção, com alma. Isso é mais do que um hábito. É uma nova identidade nascendo dentro de você. Capítulo 4. O universo sempre responde à vibração que volta. Algo misterioso começa a acontecer quando você sustenta um pensamento com emoção. As pessoas mudam, as situações mudam. O mundo ao seu redor começa a cooperar com você. Mas não é porque o mundo mudou, é porque você mudou a frequência que está emitindo. Você já reparou como algumas pessoas parecem atrair coincidências incríveis? Como se tudo começasse a dar certo sem esforço? Como se o universo estivesse abrindo caminhos invisíveis? Não é sorte, é vibração. Napoleão Hill dizia que pensamentos são coisas, e que quando sustentados com desejo ardente e fé, eles alcançam outras mentes, influenciam, atraem, moldam circunstâncias.
É como se o que você sente internamente se tornasse uma ordem silenciosa e a realidade responde. É por isso que os 17 segundos não são apenas sobre mentalizar. Eles são sobre mudar o que você irradia, sobre substituir a ansiedade pela visão, o medo pela fé, o cansaço pela decisão. E esse campo vibracional que você sustenta, mesmo sem dizer uma palavra, ele toca pessoas, ambientes, portas fechadas e começa a abrir o que antes parecia impossível. Você talvez não veja a mudança no primeiro dia, talvez nem no segundo, mas aos poucos você percebe que o mundo começa a te tratar diferente. As palavras que chegam até você mudam de tom, as oportunidades vêm mais leves, as respostas aparecem mais rápido. E não porque algo mágico aconteceu lá fora, mas porque você sintonizou com o que quer viver. Quando Hill falava sobre a mente subconsciente se comunicar com a inteligência infinita, ele estava dizendo exatamente isso. O universo escuta o que é sentido com fé. Por isso, 17 segundos com emoção valem mais do que horas de pensamento vazio. E quando você começa a repetir isso dia após dia, está dizendo com o seu campo energético: estou pronto, estou alinhado, estou decidido. A realidade obedece quem se posiciona com clareza. Ela respeita quem vibra com firmeza. E ela responde à energia dominante que você sustenta, não às suas dúvidas, não aos seus medos, mas à sua verdade sentida. Esse é o segredo que poucos percebem. Você não precisa convencer o mundo. Você só precisa alinhar-se com a versão que já é sua. E isso acontece dentro, em silêncio, em ciclos de 17 segundos, com fé. Capítulo 5. Torne-se a frequência da vida que você deseja. Agora que você entendeu o código, vem a parte mais importante: viver como quem já sabe, como quem já entendeu, como quem já escolheu. Porque praticar os 17 segundos não é apenas um exercício, é um ato de coragem. Coragem de sair do piloto automático, coragem de assumir o papel de criador da sua própria realidade. Você pode escolher o que pensar, você pode escolher o que sentir, e ao fazer isso, ainda que por 17 segundos, você está escolhendo quem você será. A maioria das pessoas vive como se não tivesse esse poder, como se pensamentos fossem visitantes aleatórios, como se sentimentos fossem impostos de fora. Mas você não precisa mais aceitar isso. Você agora tem o código. E esse código, quando repetido com intenção, vira a identidade. Você deixa de ser alguém que tenta e passa a ser alguém que vibra. A diferença está na consistência. Porque uma gota d'água não fura a pedra pela força, mas pela repetição. E se hoje você decidir praticar, amanhã sua mente já estará mais treinada. Depois de uma semana, seu corpo começa a sentir a nova vibração como familiar. Depois de 30 dias, sua identidade já terá mudado. E com ela, tudo que você atrai também. É esse o ciclo, do pensamento para o sentimento, do sentimento para a vibração, da vibração para a realidade. E tudo começa com uma escolha simples: fechar os olhos, respirar fundo e por 17 segundos viver a sua nova verdade como se ela já existisse. Porque ela já existe. Em algum lugar no campo invisível das possibilidades, ela já está pronta, só esperando que você acredite o suficiente para se alinhar com ela. Agora imagine o impacto de escrever isso, de declarar publicamente com vibração e fé. 17 segundos. Tudo muda. Deixe essa frase nos comentários, não só como um gesto simbólico, mas como uma semente vibracional. Cada pessoa que escreve fortalece. Cada palavra, quando carregada de emoção, se torna um eco no universo. E esse eco volta, sempre volta. Você não precisa de mais nada para começar. Só precisa de 17 segundos.
e de um coração disposto a sentir. O resto, a vida se encarrega de trazer.